Fala galera, aqui é o Rod Tonani, do canal Nerd Cult. Vamos com a gente aí que hoje nós vamos falar sobre o Ônibus do Homem-Aranha pelo Todd McFarlane. Tudo que o cara fez no personagem, a revolução visual, como é nos quadrinhos, é a raiz do massa velho. Vamos lá? Bom galera, nós vamos falar agora um pouquinho do que vem nesse ônibus da Panini. Essas 3 edições constam algumas das coisas que vão ser republicadas, que vão sair em ordem aqui. O run do McFarlane começa na edição 298 da Amazing Spider-Man e vai até a 328. São algumas edições aí que ele fez com alguns outros desenhistas no meio enquanto ele precisava de férias ou alguma edição que ele não conseguiu entregar no prazo. Aqui nesse volume que saiu na Maiores Clássicos do Aranha número 5, onde você tem aqui a arte do McFarlane. Na primeira e segunda história, tem a arte final do Bob McLeod. Você denota aqui que a arte do McFarlane é bem característica, porém, com a arte final do McLeod, que ele utiliza de uma linha mais clara de desenho, os detalhes que o McFarlane gosta de aplicar não são tão evidenciados, né? É uma historinha que apresenta a Fundação Vida, tem o Chance que já tinha aparecido, né? Eles se trombam no meio de uma história aí de uma investigação, mas o que é importante é a construção desses 2 números. Aqui a gente já vê uma sombra estranha cobrindo a mão de uma pessoa que está planejando algo contra o Homem-Aranha, com alguns recortes de jornal colocados aqui na parede, né? Daí se tem o prosseguimento da história com o Chance, e no último quadrinho dela, a Mary Jane dá de cara com o Venom no apartamento deles da Rua Chelsea. Bom, daí vamos para a grande edição número 300, que é onde finalmente o McFarlane está brilhando sozinho aqui, na questão da arte, claro, né? Ele está desenhando e arte finalizando, você vê uma mudança clara no estilo do que ele faz sozinho, sem arte finalista, né? A Mary Jane tem um penteado um pouco mais ousado, mais condizente com a época, lembrando que isso aí que saiu em meados de 88 lá nos Estados Unidos, né? Então o visual dela é condizente com a época, que foi atualizado também. O visual de todos os personagens durante o run do McFarlane foi atualizado porque, segundo palavras do próprio, o pessoal estava com a moda dos anos 60 e anos 70 ainda, né? Ele homenageia alguns desenhistas também no estilo dele, não sei se propositadamente ou não, mas essa pose aqui é muito típica do Rick Leonard de desenhar o Aranha nessa posição assim. E também o pouco uso de linhas mais claras aqui para dar o contraste com o preto e os volumes. Ele usa uma linha bem minimalista aqui com uniforme negro nessa época, o que vem a mudar mais para frente quando ele também vai alterando o estilo de arte dele. Também é importante dizer que nessa edição aqui, além do Venom e a primeira aparição, o Homem-Aranha aposenta de vez o uniforme negro dele, que era de tecido, que ele tinha sido feito pela Gata Negra, né? Por conta do trauma que o Venom causou na Mary Jane, ele joga no fogo, não tem mais nenhum outro uniforme e acaba usando uma fantasia que ele comprou na Alemanha durante o caso que ele estava resolvendo com o Wolverine lá, que implicou na morte do Ned Leeds, que mais pra frente também tem desdobramentos, né? Bom, tem histórias com a Silver Sable, a arte do McFarlane vai progredindo, né? Vai mudando bastante no decorrer das edições. O Aranha está pensando em estudar em outro lugar, estudar e trabalhar no laboratório em outro lugar, mas acaba não dando certo. Uma coisa que é engraçada, só para mostrar para vocês aqui, que ele vai num lugar onde tem um mestre de obras que foi mordido por um coelho radioativo e ganha pernas superpoderosas e tal. Isso é uma clara homenagem à própria origem do Aranha, que o David Michelini fez, mas meio que tirando sarro também, né? O Aranha, nessa época aqui, você vê que ele capricha bem no visual da Mary Jane, bem anos 80 também, ombreira, cabelão, brincão, né? Esse run todo, a arte dele vai alterando. As poses são dinâmicas, onde ele foca mais a aranha do que o homem.
Ele estabelece a famosa teia espaguete, que aqui a gente pode ver bacana, ó. Aqui nesse pôster é mais interessante, ó, o estilo dele das teias espaguete. Por que ele fez isso? Como as teias na época do John Romita era só uma redinha, ele queria mostrar de maneira dinâmica. Então, para poder apontar para, entre aspas, câmera que está vendo a aranha, ele criou isso aqui que ele poderia fazer de forma circular, apontando para a câmera, né? E aí daria mais dinamismo na arte. Nós vamos encontrar nesse run também ele enfrentando o camaleão durante a promoção do livro de fotos dele. Esse rapaz aqui, o Jonathan Kaiser, que é o dono do condomínio para onde eles se mudaram depois que o Venom atacou no apartamento da rua Chelsea, que também ele sempre se sente culpado, mas nesse caso o cara era obcecado pela Mary Jane, por isso que deu uma preferência para ela comprar um apartamento lá no condomínio dele para poder raptar ela, né? Aí mais pra frente isso vai implicar no fato do Aranha ser despejado. A gente tem crossover com a saga Inferno. Aqui. Mas também, após enfrentar, derrotar o Venom, ele enfrenta aqui novamente. Tal, e você vê como que já está diferente a questão do uso do contraste entre o preto e a área mais clara de luz aqui, que ele utiliza isso aqui em outra revista mais para frente, para mostrar a questão de volume, musculatura, bem diferente da primeira retratação. Outra coisa que é importante dizer, que nessa época aqui, o caso do McFarlane, Jim Lee, todos os best-sellers da Marvel da época tinham um status de rockstar. E então, assim, eles vendiam muito. Tanto que o McFarlane parou de desenhar Amazing Spider-Man e ganhou um título só dele, que é a Spider-Man. A revista número 1 vendeu muito. Eu não tenho o número exato de cópias, mas foi a revista que mais vendeu comics na época. Só foi superada pela X-Men número 1 do Jim Lee, que tinha 5 capas variantes. Também isso aí ajuda no número de vendagens, claro. E desse status de superstar, ele tinha controle criativo das histórias do Aranha que ele fazia, que até eram um tanto quanto fora da cronologia. Nessas histórias ele enfrentou o Motoqueiro Fantasma, o Duende Macabro, se juntou com o Wolverine, enfrentou o Morbius, se juntou com a X-Force, e foi nesse último crossover que ele teve a treta que definiu para ele sair da Marvel de vez. Ele desenhou o encontro da X-Force com o Homem-Aranha. Num dos quadros lá, o Shatterstar ataca o Fanático e atravessa os olhos dele com a espada. E a censura na Marvel achou isso muito forte e pediu para ele redesenhar. Ele falou que não redesenhava, entregou a edição do jeito que estava e redesenharam por fora. Isso aí foi a gota d'água dele, junto com o Rob Liefeld, que também queria fazer um projeto autoral dentro da Marvel. Eles não quiseram dar carta branca. Eles se juntaram aí e atiçaram o Jim Lee, atiçaram o Wise Portacio, o Mark Silvestre, o Jim Valentino, que eram os bambambans, os top desenhistas da Marvel na época. E eles fundaram a Image Comics. O Eric Larsen também, não vamos esquecer dele, que ele estava bombando o título do Aranha também. Saíram da Marvel e foram para fundar a Image Comics. E é só uma coisinha que eu acho interessante a gente contar, que os caras eram tão assim cheios de si que eles foram lá se despedir, pedir a conta na Marvel, e isso ainda era em Nova York, e o escritório da DC também. E foram no prédio da DC falar que eles não iam trabalhar para eles. E daí foi. Fundaram a Image e o resto é história. Eu espero dessa edição da Panini, a qualidade que eles sempre demonstraram com as 2 edições ônibus que já temos em mãos, né? Vai ser muito legal ver todo esse conteúdo dessa fase, que é muito bacana, nas mãos da gente, né? É isso aí, galera. O que eu tinha para falar dessa edição é isso. O ônibus vai ser muito legal. Te vejo lá quando a gente tiver nas mãos o ônibus. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Não se esquece, hein? Curte aí, compartilha, se inscreve no nosso canal e as nossas redes aí no Instagram e no Facebook, que a gente tá lá também, vai estar em algum lugar aí nesse vídeo para você clicar. Um abraço e até a próxima.